Bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos meditar no capítulo 18 do livro de João, onde nós temos esta escritura. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanterna, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. No verso 10 nós temos assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Meu querido, aqui temos uma lição preciosíssima e eu gostaria de compartilhar com você. Hoje nós temos dentro da nossa sociedade uma ideia que é passada, difundida, de que toda pessoa tem o direito de ter a sua defesa pessoal. Não é que eu discorde desse pensamento, mas há algo que está ligado a nós que somos servos do Senhor que precisamos estar atentos. É aquela questão do ato que você não pensou, mas pode fazer. Pedro estava armado junto com Jesus. E por que Pedro estava armado junto com Jesus? É interessante observar. Certo dia eu estava pregando sobre isso e eu disse no púlpito da igreja que Jesus havia mandado os discípulos comprar a espada. E quando eu saí, depois do término do culto, um irmão chegou e falou assim: pastor, o senhor falou uma mentira no púlpito, porque Jesus nunca mandaria ninguém comprar uma espada. Ele só ensinava o amor. Então eu falei com aquele irmão: tá bom, querido, eu vou passar para você o texto sagrado. Mateus 22, 35 e 37, Lucas 22, 35 a 37, nós temos esta escritura. Observe bem. A seguir, Jesus perguntou-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. A questão séria é esta. Jesus disse que estava escrito que ele deveria ser contado entre os malfeitores. Ele pregava a paz, ele pregava o amor, ele pregava a harmonia, ele pregava que todos os seus seguidores deveriam ser humildes. Ele ensinou os discípulos que todos deveriam confiar em Deus, que o Senhor é quem protege a cada um segundo a vontade dele. Mas acontece que havia uma profecia que ele deveria ser crucificado entre malfeitores, ou deveria ser contado como se fosse um malfeitor. E como poderia se tornar realidade esta profecia se porventura todos estivessem sem armas no momento em que ele seria preso? Aí é a ordem de Jesus para que os discípulos comprassem a espada, e posteriormente Pedro estava armado com a sua espada, que fora autorizada por Jesus, mas no momento de ímpeto, sem pensar, sem raciocinar, que ele estava diante da força do Império Romano, diante da própria força
do judaísmo representado ali pelos sacerdotes, e ele então agiu naquele impulso, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O mal. Querido, no mesmo instante, a palavra de Deus diz que Jesus baixou, pegou a orelha, recolocou no lugar e curou o servo do sumo sacerdote. E para Pedro, ele disse assim: mas Jesus disse: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então o que ele quis dizer com isso? Pedro, não faça isso, não faça uso da espada. Meu Pai está no controle de toda a situação. E esta é a minha missão. Eu tenho que realmente sujeitar a minha vida à morte. Porque se eu não fizer isso, nem você, Pedro, será salvo. Jesus então trouxe para Pedro uma consciência de um ato inconsequente que ele praticou. E Jesus afirmou a ele assim: olhe, quem com espada fere, com espada é ferido. Meu querido, a arma, ela tem uma função muito importante na mão das Forças Armadas, porque eles estão credenciados, preparados e treinados para lutarem na defesa da pátria. Mas na mão de um homem comum, um cidadão comum, ela é um perigo, porque você, num momento impensado, pode fazer algo que vai ter consequências desastrosas na sua vida. Esta é a lição que Jesus ensina. Quem com espada utiliza para ferir alguém, também com espada será ferido. Hoje você pode dizer uma faca, um revólver ou qualquer outro tipo de arma. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, pois os seus problemas, as suas lutas e os seus adversários serão todos derrotados se você confiar que a palavra de Deus é autoridade para te proteger, para te livrar de todos os perigos e males, porque Jesus comprou a nossa redenção e tornou-se o nosso pastor eterno. Amém? Nada de atos inconsequentes. Seja prudente e confie no Senhor, e dele virá a sua libertação. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse privilégio e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus, para que cada vida seja dedicada inteiramente ao Senhor, na plena confiança da tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém.